Graças a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Aproveitar que vocês já estão em pé, nós vamos ler uma passagem que está no livro de Marcos, São Marcos, capítulo 12, e nós vamos ler 12 e 18. Nós vamos ler todos os versículos, porque isso vai fazer a gente ter o entendimento do todo, né, do que a palavra quer falar conosco nesta noite, né? Já é noite. Então, nós vamos ler esses versículos, e a palavra hoje, irmãos, ela vai falar sobre a armadilha dos nossos sentidos e desejos. Como os nossos sentidos e os nossos desejos, se nós não estivermos firmados, né, na palavra e não tivermos o conhecimento da palavra de Deus, como isso nos leva ao engano, como isso nos distancia de Deus. Então, essa passagem, ela vai falar sobre os saduceus tentando fazer isso com Jesus, levar Jesus a um erro, a uma interpretação falha. E o que nós vamos falar aqui hoje, irmãos, está acontecendo demais em todos os lugares da terra, está acontecendo demais nas igrejas. E a gente precisa estar atento a isso. Isso é um desejo, isso é um sentimento, um sentido meu, ou isso é ordenação de Deus, ou isso é o desejo de Deus. Então, nós vamos ler essa passagem que está escrito assim. Então, os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, essa passagem é bem conhecida, né? Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. Assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, porque eles não acreditavam na ressurreição. Eles não acreditavam, os saduceus não acreditavam. E eles estavam testando Jesus. E ele diz assim, na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 desposaram. E aí é a maravilha de Jesus conhecer a palavra de Deus. E isso é que nos livra do erro, da armadilha dos nossos sentidos e dos nossos sentimentos, daquilo que a gente muitas vezes deseja. Respondeu-lhe Jesus, não provém o vosso erro de não conhecerdes o quê? As Escrituras, nem o poder de Deus? Quer dizer, vocês estão errando, vocês estão falando algo errado, porque vocês não conhecem a Escritura e não conhecem mais nem um pouco, né? Não conhecem também o poder de Deus. Aí ele diz assim, pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém serão como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tende lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais, quer dizer, vocês trabalham num grande erro. Deus abençoe os irmãos, podem sentar.
existiam duas grandes correntes, né, no tempo de Jesus, que é o tempo, Jesus viveu no tempo do segundo templo, no tempo do segundo templo. E existiam duas grandes correntes, uma era dos fariseus e uma era dos saduceus. Como existem hoje, na face da terra, muitas correntes que se dizem cristãos, né? Que se dizem servir a Jesus Cristo. E graças a Deus que muitos servem ao Senhor Jesus Cristo. Mas também existe uma grande quantidade de pessoas que falam que servem a Deus, que servem o Senhor Jesus Cristo, e na realidade eles servem os seus sentimentos, eles servem os seus desejos. E na época de Jesus não era diferente, né? Os saduceus era uma seita, né? Que eles chamavam inclusive de seita, era uma seita, que eles acreditavam que não existia ressurreição e que tudo que o homem conquistasse, ele teria que conquistar aqui na terra e que o restante não importava. Eles eram homens, normalmente, que tinham uma grande influência dentro do templo e eles eram, normalmente, a grande maioria deles era muito rico. Eles eram ricos, esses saduceus. E por volta do ano 70, depois do Senhor Jesus Cristo, eles foram declinando até desaparecerem. E a grande maravilha, irmãos, é que o próprio Gamaliel, quando perguntaram acerca daqueles que falavam do Senhor Jesus Cristo, ele falou assim, olha, se esses homens forem de Deus, ninguém vai poder pará-los. Eles podem diminuir, mas eles vão continuar. Porque a obra de Deus precisa continuar na face da terra. E é por isso que Deus busca homens e mulheres que estejam dentro daquilo que Deus planeja para a humanidade. E o que Deus planeja para a humanidade? Que o evangelho dele seja divulgado, que o evangelho dele seja entregue àquelas pessoas que ainda não conhecem. Então, Deus tem um plano de salvação que ele agrega todos os homens na terra. Então, aqueles que professam o nome do Senhor Jesus Cristo, mesmo tendo perseguições, mesmo tendo dificuldades, eles continuam na face da terra. Por quê? A palavra de Deus, irmãos, ela é entregue por intermédio de homens e mulheres. Os anjos queriam fazer esse trabalho e Deus falou, não, esse trabalho eu dei aos homens, às mulheres. Então, esse é o nosso trabalho. Mas o que acontece normalmente na humanidade? O que acontece naqueles que buscam entregar aquilo que Deus deixou, buscam ter uma igreja que obedeça a palavra de Deus? Existem os nossos sentimentos, existem os nossos sentidos, os nossos desejos, e essas coisas, elas colaboram para que a gente não esteja dentro exatamente daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Porque o coração do homem, ele é o quê? Enganoso. E se fala muito no mundo, né, que o fim justifica os meios, né? Ou seja, se você tem um objetivo, não importa o que você faça, desde que você alcance aquele objetivo, está tudo certo. Mesmo que para isso, os meios que você utilizou não sejam meios adequados para você conseguir aquilo. E a palavra de Deus, ela diz exatamente o contrário. E isso, por que eu estou falando isso, irmãos? Porque muitas vezes nós queremos alcançar algo que Deus não nos deu. Estou falando em coisas materiais mesmo. Em algo que Deus não tem dentro do plano dele, que chegue até nós, que chegue para cada um de nós. Por isso que ele trabalha com cada um de maneira diferente. Porque vocês são servos de Deus, mas Deus tem um plano na vida de cada um de vocês. E por que ele tem esse plano? Porque se ele tratar todos nós como iguais, exatamente da mesma maneira,
muitos não vão ter a fé, a estrutura necessária para suportar o que outro irmão muitas vezes tem condições de suportar. Por isso que ele trata vocês de maneira individual. E ele sabe aonde é a sua parte mais forte e a sua parte mais fraca. E deixa eu falar uma coisa para vocês. O inimigo das nossas almas também conhece muito das nossas falhas. E dentro dessas falhas, ele coloca dentro... Eu vou dar um exemplo para vocês. Davi, estava tudo bem com Davi. Estava tudo certo. Ele era um homem de Deus, segundo o coração de Deus, e estava tudo certo. E de repente, o sentido dele olha para um lado, a vista olha para um lado, e deseja algo que não deveria estar na vida dele. E o que, irmãos, nós temos que estar apercebido é se por intermédio dos nossos sentidos, dos nossos desejos, eu não estou falando só de desejos sentimentais, desejos de homem, desejos de mulher, não estou falando disso, estou falando em todos os sentidos. Em todos os sentidos, é necessário que a gente coloque em prova aquilo que está vindo no nosso coração, para que a gente não deseje algo que não deveria estar na nossa vida, e nós começamos a arrumar o quê? Meios para que a gente consiga obter aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente, aquilo que os nossos sentimentos, né? Aquilo que os nossos sentidos, melhor dizendo, desejam. E uma das coisas que, e por isso muitos, o pastor estava falando aqui da humanidade que está indo para um caminho, e por que estão indo? Porque eles desejam muitas vezes algo que não é deles. E eles tentam tirar de outros que têm, para que eles tenham a condição de chegar naquilo que eles desejam. Por isso que está escrito que uma das coisas não é o dinheiro que é a raiz do mal, mas o amor ao dinheiro é a raiz do mal. Porque o amor ao dinheiro te tira da igreja. O amor ao dinheiro te tira a comunhão. O amor ao dinheiro faz com que você peque. Porque à medida que você tem, irmãos, coisas que você aspira, é lícito querer coisas boas, é lícito querer coisas boas, se os meios que nós vamos utilizar, eles estejam de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, quando os saduceus estão aqui falando com o Senhor Jesus Cristo, o que eles queriam na realidade? Era saber do Senhor Jesus Cristo como seria, ou era pegar o Senhor Jesus Cristo em alguma contradição? E eles queriam exatamente, por eles não crerem na ressurreição, eles vieram com o quê? Com o sentimento, com os desejos, com os sentidos, o quê? Humanos. E muitas vezes nós nos encontramos, nós estamos na igreja, nós cremos na palavra de Deus, mas muitas vezes os sentidos humanos imperam sobre a nossa vida. Está tudo bem, está tudo certo, e de repente vem algum sentimento no nosso coração, que não é um sentimento correto, e nós muitas vezes deixamos aquilo que é correto, para tentar resgatar, tentar obter algo que é um sentimento humano do nosso coração, um desejo humano do nosso coração. E o que eles queriam provar que não existia ressurreição. Porque, irmãos, e olha que coisa impressionante, os saduceus, eles não criam na ressurreição. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, eles criam no que eles chamam, né, de Torá, eles criam nos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, né? Então eles criam tudo que estava lá em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. E eles criam nisso. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, toma cuidado para você não estar dentro da igreja, você não estar lendo a palavra de Deus e buscando a Deus e não crendo naquilo que a palavra de Deus fala com você.
não crendo naquilo. E eles falam assim, porque lá nos livros, lá não fala de ressurreição. E Jesus mostra para eles que a palavra de Deus fala de ressurreição. E eu quero falar para vocês que a palavra de Deus, sim, ela fala conosco, como ela falava no tempo do Senhor Jesus Cristo. Ela fala hoje com a igreja dele. E por que a gente fala isso, irmãos? Porque eles falam assim, olha, ele tinha 7 irmãos, os 7 desposaram a mesma mulher, nenhum deixou descendência. E depois a mulher também morreu. De quem ela vai ser esposa quando eles ressuscitarem? Sabe por quê? Eles pensavam tudo em coisas o quê? Materiais. Em coisas materiais. E como eles pensavam em coisas materiais, eu quero dizer para vocês, igreja de Deus, que tem muita gente pensando somente em coisas materiais. E eu não estou falando de que quem não está dentro daquilo que Deus determinou, está tudo certo. Eu estou falando de pessoas que estão dentro daquilo que Deus determinou, ou seja, os sentidos deles estão sendo usados para glorificar a Deus, mas ainda estão amarrados em muitas coisas materiais que não fazem sentido dentro da palavra de Deus. O que eu quero dizer, você pode estar dentro da igreja, eu posso estar dentro da igreja e meu coração estar longe da palavra de Deus. E o que a palavra de Deus quer é exatamente que essa armadilha criada pelos seus sentimentos, o que eu quero dizer com os sentimentos, com os sentidos? Ele está colocando no seu coração coisa que não é verdade, coisa que não é verdadeira. E por que eu estou falando isso para vocês? Mas pastor, porque é para nós tomarmos cuidado. Para que as coisas que não são de Deus, elas não tomem o seu coração e passem a ser verdade, algo que não é verdade. Muitas vezes é uma mentira. E armada por quem? Pelo inimigo das nossas almas. E olha o que eles falam. Ela vai ser esposa de quem? Se eu perguntasse isso para qualquer pessoa ali naquele momento, mas eles foram perguntar para o Senhor Jesus Cristo. E olha o que Jesus fala para ele. E Jesus fala categoricamente, quando ressuscitarem dentre os mortos, e quando nós estivermos aqui, isso vai, se nós já tivermos passado para o Senhor, vai ser dessa forma. Se nós estivermos vivos, nós vamos ser transformados. Está escrito na palavra de Deus. Ele diz assim, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão e nem se darão em casamento. Porém, são como o quê? Anjos nos céus. Vocês acreditam nisso, igreja? Que vocês vão ressuscitar e vocês serão como anjos no céu? Isso é algo que faz sentido para quem absorve o sentimento do céu, o sentimento de Deus. Porque o sentimento humano não nos leva a isso. O sentimento humano nos faz com que a gente tenha a força necessária para fazer tudo aquilo que é necessário, para que a gente obtenha o quê? Sucesso aqui nessa terra. Mas quem tem o sentimento de Deus no seu coração, o sentido de Deus no seu coração, ele está buscando o quê? Ser como anjos no céu. Não é no lago que arde com fogo e enxofre. Ser como anjos no céu. E aqueles homens, eles acreditavam que eles teriam que obter as coisas que fossem necessárias somente aqui na terra. Mas ele fala assim, vocês serão, aqueles que ressuscitarem, serão como anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, por que Deus fala do livro de Moisés? Qual foi o livro que Moisés escreveu? Qual foi? Pentateuco, e o primeiro livro que veio falado com base em todas foi Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Foi toda a inspiração que Deus deu a Moisés. E ele falou, se vocês não leram no livro de Moisés,
no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou, e ele falou assim, porque eles falavam assim, não tem nada escrito. E olha, irmãos, isso está acontecendo direto nas igrejas. Não tem escrito sobre isso, Deus não falou sobre isso, Deus não deu essa opinião, Deus não falou assim, Deus liberou isso, Deus liberou aquilo, e quando você vai ler, não está escrito. Mas o que Jesus falou está escrito. Ele fala assim, não está escrito lá, Deus não falou, eu sou o Deus de quem? De quem mais? E o Deus de Jacó. E parece que não tem nada aí, né? Ele está falando, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e Deus de Jacó. O que tinha acontecido com esses 3 homens? Eles estavam vivos ou mortos? Estavam mortos. Há muitos anos, há muitos séculos. Abraão, Isaac e Jacó estavam mortos. E ele fala assim, ora, Deus não é Deus de morto. Então, se Deus não é Deus de morto, o que ele está querendo dizer? Que Abraão, Isaac e Jacó estão o quê? Vivos. Ora, se Abraão, Isaac e Jacó estão vivos, a vida não acaba aqui nessa terra. Se eles estão vivos, eu quero dar uma notícia para vocês. Vocês, ainda que morram, viverão para a glória de Deus. Se os nossos sentimentos, se os nossos desejos estiverem preocupados em que nós sejamos o quê? Anjos no céu. E eu imagino, né, aqueles homens falando, mas nós nunca vimos que Deus é Deus de vivo, não é Deus de mortos. Então Abraão vive, sim, Abraão vive. Isaac vive, sim, Isaac vive. E se eu morrer, você vai viver. Então tem irmãos nossos que já passaram para o Senhor. Eles vivem. Porque é promessa de Deus. E o que os nossos sentimentos, porque irmãos, é uma coisa humana, né? Então, você vê, os seus sentidos estão presentes em todos os momentos da vida de vocês, não é? Se eu venho aqui, e aqui tem um buraco, opa, meu sentido fala o quê? Cuidado, tem um buraco aí. E isso é bom? É bom? Mas o meu sentido também faz eu ver algo que não me pertence. Tem lá uma carteira lá que não me pertence. Eu falo, está muito fácil. Vai dar para comprar exatamente aquilo que eu preciso. Vai dar para fazer exatamente aquilo que eu preciso. E eu vou lá, os meus sentidos, por causa do meu desejo, faz que eu faça o quê? Que eu vou lá e tome aquilo que não é meu. E isso acontece. Eu não vou dizer que, graças a Deus, né, irmãos, a gente luta para que isso não aconteça na nossa vida. Mas nós somos tentados todos os dias a fazer algo que os nossos desejos, os nossos sentimentos, os nossos sentidos fazem com que a gente tenha o quê? Uma armadilha. E é um pouquinho sobre esta armadilha que eu quero falar com os irmãos hoje, nesta noite. E eu vou pedir, coloca por favor, eu vou falar de uma das armadilhas, né? Eu falei de algumas, falei da armadilha de Davi, mas eu quero falar, coloca por favor, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 até o 11. Querem ler aí comigo? Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais
afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor com muitas dores. Põe o outro. Tu, porém. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Aí vocês continuam a ler. Você pode ficar rico? Pode. Deus pode te dar muitas riquezas? Pode. Continua lendo. Então, você pode ficar rico? Pode, se você seguir a justiça. Pode ser rico? Pode. Justo? É justo? De maneira justa? Pode. Salomão era rico. De maneira justa? De maneira justa. Quem deu para ele? Deus. Você pode ser rico, se for de maneira justa, se você tiver piedade, se você tiver fé, o amor, a constância e a mansidão. E sabe o que é duro para um rico? Ter todas essas coisas. Se você tiver todas essas coisas, Deus vai te usar de maneira estrondosa. Porque você não vai estar apegado a isso. Você vai dar... na sua vida vai estar as coisas que são realmente importantes. E o dinheiro é o meio justo para você alcançar o fim ou seja, o objetivo que Deus quer para a sua vida. Ele vai ser mais um meio. E existem vários meios que são justos e existem meios que são o quê? Injustos. Foge daquilo que é injusto, irmão. Se para você ganhar, se para você triunfar, alguém tem que morrer, alguém tem que ser sacrificado, né? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Alguém tem que perder para você ganhar. Você vai sufocar alguma pessoa para ter aquilo que você deseja. Então foge disso. Porque se você tiver a justiça, a piedade, a fé, o amor, você não vai fazer isso. A constância. O que é constância? O que nós estamos fazendo aqui hoje? Sendo o quê? Constantes. Sabe por que o inimigo vai falar assim, mas você tem... Eu falo isso para vocês, eu estou repetindo. Mas você até tem o direito, rapaz. Você pode fazer isso também, né? Eu já falei isso para vocês, ninguém é de ferro. Então, se você tiver essas coisas, Deus pode te fazer o homem mais rico da terra. Mas você tem que observar essas coisas aqui. Porque aí Deus está te dando um meio de você ser o quê? Justo, constante, ter amor, ter mansidão. Quer ver mais uma coisa? Quando a gente busca, irmãos, e segue coisas que não são lícitas, porque pode também. Você pode estar na igreja hoje aqui, eu posso estar e até as coisas ilícitas estarem batendo na minha porta. Aliás, batem todo dia. Pode acontecer com todos. Coisas ilícitas, coisas que não são corretas para quem tem o objetivo de ser o quê? Como os anjos no céu. Esse deve ser o seu objetivo, que só é possível alcançar por intermédio de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Coloca aí, por favor, Tiago 1,14. Olha lá, olha por que a gente é tentado. Ao contrário, coloca o 13, por favor. Querem ler comigo? Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus,
Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Então, se falar, é Deus que está te tentando, você pode ter certeza que é mentira. Porque está escrito na palavra de Deus, Deus a ninguém tenta. Agora coloca que a gente vai entender o que está falando. Ao contrário, cada um é tentado pela sua... Quando esta o atrai e o seduz. Foi o que aconteceu com Davi. É o que acontece muitas vezes, irmãos, dentro da igreja. É tentado pela sua cobiça. E essa cobiça pode ser por dinheiro, pode ser por relações sexuais ilícitas, pode ser por mentira, pode ser tentando prejudicar alguém. Essa é a cobiça que ela vem de acordo com os nossos sentidos. Porque a cobiça vem por intermédio da nossa visão, da nossa audição. Você está aí? Tem aqui um negócio bom para você. O que está nos levando à cobiça? A audição. Pelo nosso tato, pelos nossos nariz, pela nossa boca. São esses sentimentos que nos levam à cobiça. Então, a cobiça, depois de haver concebido... irmãos, sabe por que eu estou pregando isso para vocês? Porque vocês são uma igreja adulta. Porque vocês podem ouvir isso. Então a cobiça, aí ela vai gerar alguma coisa. E por onde vem a cobiça? Pelos nossos sentidos, pelos nossos desejos. E tudo está ligado a coisas o quê? Materiais. Coisas daqui. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao... E o pecado gera morte. Sabe por que o pecado não tem poder sobre vocês? Porque certamente, irmãos, a gente já deve ter várias vezes, andado aí por esse caminho aí. Mas sabe, a maravilha que nós temos e que na hora da dificuldade, na hora da angústia, Cuca, não é difícil estar passando esse momento? Não é? Irmãos que estão passando momentos difíceis, que estão em dificuldades, muitas vezes financeiras, e que olha e fala, mas Senhor, por que Senhor? Porque Deus está nos aperfeiçoando, Ele está nos ajustando para... Irmãos, Ele quer que você... E Deus vai te dar muitas coisas aqui. Deus tem dado. Quando você pensou que não ia ter o que comer, Deus foi lá e colocou na sua mesa. Quando você pensou que não ia poder pagar, Deus foi lá e pagou por você. Quando você pensou que não ia dar certo, Deus foi lá e levantou de novo. Embora ninguém tenha colocado a mão, Deus levantou para você. Deus levantou porque vocês têm algo que os homens procuram, mas muitas vezes não conseguem. Não conseguem encontrar. E vocês estão aqui, até num número pequeno de pessoas, mas Deus tem dado para vocês o discernimento da palavra de Deus, para que por intermédio do Senhor Jesus Cristo, isso tudo aqui que acontece, e quantas vezes dá luz ao pecado, a nossa cobiça, e eu estou falando de cobiça no sentido genérico, o mais amplo possível, porque dinheiro derruba a gente demais. Por que roubam? Porque eles querem algo que não é deles. Por que roubam? Porque querem ficar ricos, tirando de quem não, às vezes nem tem. Mas o sangue do Senhor Jesus Cristo, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo,
nos ajuda para que, mesmo pecados consumados, esse sangue tem poder de modificar, de perdoar. E é isso que nós precisamos entender. Que não foge dessas coisas, foge da cobiça humana, foge. Mas se por acaso acontecer, ou aconteceu, o sangue do Senhor Jesus Cristo, o que você não pode é viver o quê? Pecando. Viu, igreja? Vou repetir, por que eu digo para vocês isso? Porque talvez o inimigo esteja acusando você de alguma coisa. Como ele me acusa, como ele acusa os pastores, como ele acusa os irmãos da igreja, as irmãs. Mas eu quero dizer para vocês que o sacrifício de Jesus é maior. E mesmo que tenha gerado algo que te leva à morte, maior é aquele que fez o sacrifício em teu favor. E ele tem o poder de perdoar pecados. O que Deus está querendo falar para você: fique em paz, se você é meu, fique em paz, porque eu já morri em teu favor. Já morri em teu favor. O Senhor Jesus Cristo já fez o sacrifício. E agora, não. Ele fala assim, ó, do teu passado, eu não me lembro mais. E o nosso passado é todo dia, irmãos. Ontem é o meu passado. Amanhã, né, se Deus der, hoje é o meu passado, se amanhã eu estiver vivo. E essa é a maravilha que o Senhor Jesus Cristo fez por nossas vidas. Não deixa o inimigo te acusar mais. Não deixa. E foge. Muitas vezes você precisa dos sentidos, claro que precisa. O Gilberto não tem um dos sentidos. É difícil, não é, Gilberto? Você gostaria de ter o sentido completo, não é? É difícil. Eu sei, sabe por quê? Porque o objetivo dele é ser como os anjos no céu. Mas o sentido humano é importante. Ter a sua audição boa é importante. Como é difícil não escutar. Agora eu quero falar de outras coisas. Nós falamos bastante de coisas materiais, mas como é difícil não escutar. O que a palavra disse esses dias, pastor José Carlos? Quem? Mas eu escuto. Mas a palavra de Deus diz assim, está dizendo para vocês, igreja de Deus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Como é bom poder ver. E a gente poderia falar assim, né? Quem tem olhos para ver, veja. Como é bom poder falar. Como é bom poder sentir o cheiro, né? Fala, Gilberto, pode falar. Sim, porque tem a visão espiritual, irmãos. E eu não estou falando de visão de você ver alguma coisa, não. Eu estou falando da visão de você ler a palavra de Deus. Porque eu vou falar novamente para vocês, né? Tem gente que ela quer ser salva. Todo mundo gostaria de ser salvo. Se você perguntar para qualquer ser humano, o pior
a pior classe, o pior que tiver, o ser humano mais ingrato da terra, o mais ateu, o mais, sei lá, se pode ter alguém. Se você quer ir para o céu ou para o inferno, ele vai falar o quê? Eu quero ir para o céu. Eu quero estar num lugar que é bom. Você quer ir para o lugar bom ou para o lugar ruim? Todo mundo quer ir para o lugar bom. Agora, tem os meios da gente atingir esse objetivo. E é esses meios que vão dizer se você está, por exemplo, eu quero ir até o Rafael. Qual o melhor meio? É esse aqui, não é? Eu tenho esse meio de fazer isso, chegar ao Rafael, paz do Senhor, meu irmão. E tenho um meio de voltar, o melhor é esse aqui. Para chegar em Jesus, irmãos, tem os meios. E os meios dele é o quê? A palavra de Deus. Então, uma pessoa quer chegar até o Senhor Jesus Cristo. E ele pega a palavra de Deus e torce e cria um meio para que ele consiga chegar lá. Quando ele deveria estar recusando a vida dele em favor de algo que ele deseja, que é maior do que as coisas aqui da terra. Então, a pessoa pega a palavra de Deus, transforma, muda o conteúdo dela, arruma um número de pessoas que estão dispostas a fazer aquilo, que também estão na mesma concupiscência dela. Na mesma concupiscência. Reúne aquele número de pessoas e fala, a partir de agora isso aqui passa a ser verdade. E você olha na palavra de Deus e aquilo não é um meio de chegar ao reino dos céus. Então, o que é importante na sua vida, meus irmãos, saber que aquilo que você está fazendo, aquilo que você está buscando, está de acordo com os meios para você alcançar o quê? A vida eterna, com Deus. A vida eterna com Deus. Então, quando aqueles saduceus que não acreditavam, quando eles falaram assim, quando eles ressuscitarem, eles não estavam acreditando na ressurreição. Eles não acreditavam. Ela vai ser esposa de quem? E muita gente está pegando a palavra de Deus. Então eles pegam Romanos, eles pegam uma série de livros no Velho e no Novo Testamento para justificar o quê? A concupiscência deles. E aí eles querem justificar isso para poder falar, está vendo? Nós temos direito a esse objetivo também. Só que os meios não confirmam aquilo que eles estão buscando. Os irmãos estão entendendo? A igreja está entendendo? Então, irmãos, por isso que a palavra de Deus, Jesus diz assim, vocês erram. Por quê? Por que que o salmista falou assim, eu guardei, Senhor, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti? Por que que ele fala isso? Os irmãos sabem, eu sei que vocês sabem. É que é difícil ficar falando aí do meio, né? Mas eu sei. Por quê? Se ele tiver a palavra no coração, coloca lá de novo ali, Tiago, por favor. Tiago 1:14, 15. Põe o 15, por favor. Por quê? Se ele tiver a palavra no coração, e hoje nós vamos melhorar um pouquinho nisso. Né? Quando nós chegarmos em casa, quando amanhã nós formos trabalhar, quando nós formos a uma entrevista, quando nós estivermos dentro do metrô, quando nós estivermos no nosso carro. Posso ir mais? Quando nós estivermos numa festa de final de ano numa empresa,
nós vamos guardar a palavra de Deus no coração. Porque vem o quê? A cobiça. E a cobiça é tudo aquilo que não é lícito. É o dinheiro injusto, é a mulher que não é sua, é o homem que não é seu, é o negócio que você faz fraudulento. Tudo isso é gerado pela cobiça. Tudo é gerado pela cobiça. É falar mal de alguém sem saber o que está acontecendo. É querer mostrar que você sabe mais. Por isso que você está falando, porque você sabe de tudo que acontece na vida de todo mundo, quando na realidade você não sabe. É levantar falso testemunho, é cobiça. Porque você está querendo tirar alguma vantagem de alguma coisa, ou dar vantagem a alguém que não é lícita. Então você dá falso testemunho. E tudo isso gera por intermédio do quê? Da cobiça. Depois de haver concebido, dá o quê? Luz ao pecado. Quer dizer, eu coloco aquilo no meu coração, aquilo vai para a minha mente, e eu vou lá e pratico aquilo que a cobiça trouxe na minha vida. Então, se eu guardar a palavra de Deus, e isso vier na minha vida, o que eu vou falar assim, espera um pouquinho, essa cobiça está querendo fazer com que gere um pecado, né? Que dê a luz a um pecado na minha vida. E a palavra de Deus vai fazer o quê? Vai livrar do laço do passarinheiro. Viu, meus irmãos? Viu, minhas irmãs? Sabe por quê? Os nossos sentidos estão ligados o quê? A este mundo. As nossas vontades, claro que tem, o Espírito Santo de Deus está aí, mas tem a sua carne está aí, a Bíblia fala. Então, fica firme, guarda a palavra de Deus. E quando uma dessas coisas aí, pode ser de repente um dinheiro que não é seu. E para te pegar um dinheiro que não é seu, alguém ficou sem aquilo que era dele, para que você tivesse algo que não é seu. Alguém teve que ficar sem. Se você toma algo que não é teu, se não é teu é de alguém. Se você tomou algo de alguém, isso é pecado. E a igreja precisa saber dessas coisas, irmãos. A igreja nós precisamos ter a fé, a esperança, o amor. Mas nós precisamos também ser o quê? Ter o culto racional. E hoje, Deus está falando que Ele morreu em teu favor, que Ele te ama e que Ele quer que você fuja dessas coisas, porque quando Jesus estava sendo tentado, eu já vou encerrar, viu, igreja? Quando Jesus estava sendo tentado, Ele estava com fome, ofereceu. Depois foi tentar o que os homens hoje estão se matando um ao outro, né? Quero ver se você tem poder, né? Se atira daí que os anjos, está escrito que os anjos vão te segurar na palma das mãos. Então se atira, então ele quis mostrar assim, mostra que você tem poder, mostra que você pode fazer. Mostra que você pode condenar. Mostra que você pode fazer isso. Mostra que você pode fazer aquilo. E os homens estão perdidos nessa sede de poder. E no mundo inteiro. No mundo inteiro. É a sede de poder. E isso foi oferecido ao Senhor Jesus Cristo também. Então vai ser oferecido para você. E você pode ter? Pode. Porque Jesus falou assim. O homem falou assim, você não sabe que eu tenho poder para fazer isso? Sim. Você tem um poder, porque foi te dado você ter poder. E vai ter homens que vão ter poder dado por Deus. O duro é quando não tem dado por Deus, né? Os homens usam do poder para fazer injustiças. Aí não é poder dado por Deus.
E a última coisa que o diabo falou assim, ó, é o quê? A riqueza. Eu te dou tudo que tem aí, se prostrado me adorares. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ainda que vocês percam tudo, se mantenham firmes na presença de Deus. Porque vocês têm o direito à vida eterna. Viu? Que Deus abençoe vocês. E tem muita coisa para falar aqui, irmãos. Mas nós queremos ainda louvar a Deus com um hino. Pode vir subindo aqui, por favor. Quer ver? Enquanto eles sobem, coloca aí, por favor, Provérbios 1, o 18 e o 19. Esses são os que, eu vou resumir aqui, esses são os que põem a ambição dele acima de todas as coisas. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Esses que colocam a ambição dele acima de todas as coisas. Acontece isso aqui, ó. Coloca mais um aqui, Provérbios 11, 6. Provérbios 11, 6. Aqui, ó. A justiça dos retos, mas na sua maldade os pérfidos serão. Vou pôr mais uma só. Coloca agora aí o 11, Provérbios 11, 5. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas pela sua impiedade cai o perverso. Quer dizer, a impiedade vai fazer o perverso cair. Não precisa você ficar preocupado. Mas eu fiz isso porque ele fez também, então eu estou pagando na mesma moeda. Não precisa, irmãos. Está escrito aqui, a impiedade vai fazer que o perverso caia. E vocês vão ver. Aquele que crê no Senhor vai ver. A impiedade, ela gera armadilha, assim como os sentidos geram armadilha para cada um de nós. Os nossos sentimentos, os nossos objetivos, muitas vezes nos levam a armadilhas. Também, para o perverso. Só que a justiça endireita o caminho daquele que é íntegro. E a injustiça faz com que a impiedade caia sobre ele mesmo. Deus abençoe vocês. E que Deus, quando vocês forem trabalhar, todos vocês trabalham, quase todos, né? Quase todos. Da venda não trabalha. Logo, logo Deus vai preparar para vocês, mas vocês trabalham. Quando vocês forem lá e alguém fizer uma injustiça com vocês, descansa, porque a injustiça vai cair sobre ele. Viu, Leia? A injustiça cai sobre aquele que gera a injustiça. E isso não sou eu que estou dizendo, isso que está dizendo é a palavra de Deus. Quando vocês forem amanhã e alguém for injusto com você, fique em paz. Fala, Senhor, eu guardei a palavra no meu coração. Tua é a obra. Teu são os juízos. E fique em paz, porque a injustiça vai cair sobre quem? Quem pratica a injustiça. Mas a justiça do íntegro, o que vai fazer na vida de vocês? Vai endireitar, para que vocês não deem luz ao pecado. Endireite os seus caminhos por intermédio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus, a nossa esperança.